Boa tarde a todos, muito bem-vindos, né? Vamos falar mais um videozinho, uma dica importante para vocês. Tomar uma água. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte: uma dica importante, tá? Do Super Doom, para a gente poder dar uma olhadinha no fluxo do Super Doom, do que realmente importa para mim de quando eu estou operando o gráfico de pontos, tá? Outras pessoas podem querer ver outras coisas no Superdome. Eu gosto de ver algumas coisas, tá? Não é tudo que eu olho, não é tudo que me interessa, é muita informação que a gente tem ali, tá? Então, pessoal, eu vou pegar, vou desmontar aqui meu Superdome, eu vou abrir um Superdome novo e a gente vai deixar ele da forma que eu deixo o meu, tá? Então, eu vou abrir um novo, né? Então, vou pegar aqui, deixa eu maximizar ele na tela. Antes da gente começar, pessoal, vamos deixar os recadinhos de sempre aí. Não esquecer de deixar o like no vídeo aí. Não esquecer aí de compartilhar com os amigos, tá? E não vamos esquecer também, tem um canal aí para apoiar o canal, quem quiser ficar à vontade, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo que a coloração do meu Super Doom, ele é um pouco diferente, tá? Do que a coloração do Super Doom normal. Aqui, inclusive, ele não está mostrando saldo, não está mostrando outras coisas aqui. Deixa eu abrir o meu aqui, só para vocês fazerem igual. Eu vou só ampliar aqui para a gente entender essa questão da leitura, tá? O porquê que eu faço isso. Eu vou botar aqui na tela principal, vou até botar um pouco maior. Eu vou vir aqui no propriedades do livro e antes eu quero tirar algumas coisas para mostrar para vocês a importância, tá? Execução, filtros, tá? Então filtros eu vou zerar aqui, eu vou zerar aqui Vertex por Lot, tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu dar deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Volume, agressões, saldo das agressões, tá? Isso aí. Pessoal, então, o que é importante da gente ver aqui no Super Doom, tá? Eu vou tirar ali, vocês vão ver que vai mudar aqui, ficou tudo amarelo, tá? Ou a gente pode tirar e deixar até a cor amarela, deixar ele sem a cor. Aqui o filtro. Então, vou tirar esse filtro aqui só para vocês entenderem. Então, quando a gente abre o Super Doom normalmente, ele vai abrir pra gente esse Super Doom aqui, tá? Ele vai abrir só essa parte aqui, o Super Doom. Então, o que que acontece? O que que o Super Doom ele tá falando para mim? O Super Doom ele tá falando para mim as ordens que eu vou ter aqui da parte da venda e as ordens que eu vou ter aqui do pessoal que está querendo comprar, tá? Então, eu vou ficar vendo aqui o book da compra e o book da venda. E eu consigo boletar pelo Super Doom se eu quiser. Eu não boleto, mas pode boletar se quiser. Eu prefiro boletar pela tela, que é costume meu, tá, pessoal? Só que tem um problema aí do Super Doom. Vocês estão vendo que eu não tenho diferenciação nenhuma do se eu tenho uma ordem grande, se eu tenho uma ordem pequena, se eu tenho uma ordem de 100, 200, 300 contratos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ordem de 800 contratos, aqui eu tenho uma ordem de 900, mas isso aqui pode ser 100 ordens de 9 contratos ou pode ser uma ordem de 500 contratos, tá? Então, para mim, não interessa ver dessa forma. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o Superdome e deixar ele, que eu quero que ele, de uma forma que ele me mostre, tá? Como que eu posso falar? Eu quero que ele me mostre o posicionamento, aonde que está o posicionamento das grandes ordens do book, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Então, você vai vir clicar com direito, tá? Eu quero saber onde estão as ordens de stop ou as ordens de compra passivas do book, tá? Porque as ordens de agressão você vai ver pelo Times in Trades, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui, ó, filtrar preços por lote, lotes maior ou igual a 100. Então, isso significa o quê? Vai ter que ter pelo menos uma ordem de 100 contratos para ele ficar amarelo. Dias que tiver o book muito cheio, você pode pôr uma ordem aqui, por exemplo, de 200 contratos, mas 100 já fica bacana, tá, pessoal? Então, eu ponho aqui para filtrar por 100 aqui, né? Então, para monitorar as ofertas. E você vai colocar um OK aqui. Você vai ver que ele vai colorir algumas linhas e outras não. Você vai ver que, por exemplo, aqui tem 400 e em cima tem 400, mas a de baixo não está amarela.
Porque na de baixo não tem uma ordem, pelo menos uma ordem de 100 contratos. Por que que eu faço isso? Poderia no índice fazer isso até maior. Eu vou colocar 200 aqui, vamos ver. Depende do dia, pessoal. Mas, por exemplo, eu vou querer ordens de 200 contratos. Por quê? É onde eu vou ter uma barreira, onde eu... Ó, agora foi, tá vendo? Então, por exemplo, eu sei que aqui no 490 eu tenho uma ordem de 200 contratos. Então, se eu estou no trade comprador e meu stop está acima desse amarelo, então, por exemplo, eu estou com um stop posicionado, né, um stop gain, por exemplo, meu parcial está posicionado nessa região, eu vou trazer um tick abaixo. Porque ele pode fazer o quê? Ele pode vir, o mercado pode vir, bater nesse preço e voltar, bater nesse preço e voltar. E eu estou com a ordem aqui em cima e eu vou acabar não saindo da operação, não fazendo parcial, tá? Porque muitas vezes eles tiram essa ordem, mas essa ordem muitas vezes é uma barreira que a gente está vendo no trade, que é onde o preço tem que romper. Então muitas vezes a gente vê, ó, por exemplo, aqui em cima, ó, pessoal, ó, aqui em cima eu tenho outras ordens, ó, 400, 400, mas eu não tenho ela colorida, por quê? São tudo ordens pequenas, de 20, 30, 40, 50, ó, só vou ter aqui embaixo, essa aqui, ó, duas de 700, ó, só que é tudo ordem pequena. 500, ordem pequena. Eu quero saber a ordem grande. Eu quero saber onde está posicionado, onde estão chamando liquidez, ou aonde que estão colocando o posicionamento, para eu poder botar minha ordem de entrada ou até meu stop. Então, por exemplo, se eu estou comprado e eu estou com um stop aqui, eu vou mudar meu stop para cá. O que 10 pontos vai mudar? Eu tenho uma ordem ali de 200 contratos me protegendo. Então, alguém vai ter que ir lá e amassar esses 200 contratos para poder vir pegar minha ordem. Então, por isso que eu gosto de fazer dessa forma o Super Doom, nessa questão aqui de organização, tá? Porque eu quero ter essa leitura de, por exemplo, eu vou fazer vamos supor que eu vou fazer uma venda aqui nessa região. Aí eu tô olhando aqui o Super Doom, eu tenho essa ordem de 580, já deve ter interrompido, ó. Eu tenho essa ordem aqui, ó, de 109, né? 895, 600 contratos. Eu sei que tem pelo menos 200 contratos ali para vender. 895 é perdendo essa mínima. Então, se eu tenho uma ordem de passagem ali, eu vou por onde? Eu vou por embaixo dessa ordem. Por quê? Ele vai ter que tomar essa ordem, ativar esse trade tomando muito contrato. Então, vai ter que entrar muito volume para vender e para comer essa ordem para poder pegar o meu trade. Para não acontecer dele vir, pegar minha ordem, bater no 895 e subir de novo. Ele vai ter que romper com força, pegar minha ordem para o trade andar. Então, por isso que eu gosto de colocar assim. Às vezes 200 fica muito, pessoal. Então, dá para colocar 150, 100 contratos, fica legal também. Mas, ó, 200 você vê que ele colore pouco, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma defesa em 850. Né? Então, eu tenho uma defesa em 850 que ele vai vir buscar essa defesa. Outra coisa importante, isso eu já olho menos, tá? Mas que é importante, é o saldo de agressão. Então, essa coluna aqui, a gente tem um saldo de agressão. Isso significa que nessa região de preço, os vendedores estão agredindo os compradores. Nessa região de preço, os compradores estão agredindo os vendedores. Então quer dizer que nesse ponto, eu tenho uma média, a maioria das pessoas aqui estão agredindo, então elas estão agressivas na venda. Então eu vou ter dificuldade do preço passar aqui para cima, porque essas pessoas estão agredindo, elas vão tentar defender essa região. A partir do momento que essa região rompe, e muitas vezes você começa a olhar esse saldo, e esse saldo começa a ficar azul, você começa a ver o saldo, ó, aqui ele rompeu para cima, tá vendo? Você começa a ver que o saldo aqui começa a ficar azul, então você está começando a ter agressão de compra, você está virando o polo da agressão de venda para agressão de compra. Então isso é interessante de olhar. Em alguns momentos você vai identificar bem que você está às vezes vendido, tem uma agressão de 1000 contratos na venda, e essa pessoa que agrediu na venda estopa, e ela tem que agredir na compra, então ela inverte essa polaridade e começa a ficar um saldo agressivo de agressão na compra, tá? E esse quantidade, tá? Esse aqui eu olho assim mais por região. Isso aqui mostra pra gente que essa região aqui nessa região de preço são as regiões de briga. Então eu não vou defender, por exemplo, se eu estou vendido o preço caindo aqui, eu não vou defender meu preço aqui, eu vou tentar puxar o meu gain para essa região de briga. Ou se eu estou comprado, eu vou botar meu stop abaixo da região de briga, abaixo da região de briga. Porque quando chegar nessa região, quantas pessoas estão compradas aqui nessa região ou estão vendidas nessa região?
Então é isso que eu vou utilizar para fazer a minha leitura, tá? Então uma dicasinha bem rápida para vocês, mas é bem interessante. Então faz essa coloração, eu vou voltar para mim que eu estava aqui, que eu ponho sem contratos, eu já acostumei. Mas se vocês quiserem começar, coloca 150, 150 já fica bacana. Ainda ficou grande, tem que ser sempre pelo horário, pessoal, já é 20 para 5, o volume já começa a cair, tá? Mas com 100 contratos vai ficar legal. Vamos lá, com 100 contratos já começa a me mostrar mais pontos, né? Onde o gráfico, onde eu tenho ordens com 100 contratos. Tá, pessoal? Então eu alio essa leitura com a leitura do Times and Trades, com a leitura do Candle, para fazer o trade, tá? Então é importante essa leitura, pessoal, para vocês começarem a pegar, por exemplo, às vezes botar 5 pontinhos a mais, 5 pontinhos a menos, dá diferença na hora do trade, porque é onde você vai pôr a sua entrada, a sua saída, o seu stop. Então, por exemplo, deixa eu ver se está na conta demo aqui, só para mostrar para vocês. Tá? Então, por exemplo, vamos pôr 10 contratos aqui, para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu vou comprar aqui, tá? Eu vou botar um stop, né? Eu vou botar o stop aonde? Eu vou botar o stop aqui embaixo. Então, o stop é aqui. Aí eu vou olhar aqui, onde que é aqui, ó, 109,800. Aí eu vou olhar lá o 109,800, que seria o stop, né? Que aqui tem pouco, mas ó, 109,800. Rodou aqui. 109,800, ó, não tem nada. Então eu botei ali uma barreirinha, ó, 795, 790. Então se pegasse ali que não pegou, eu colocaria ali no 109,790, mais ou menos. Seria o stop ideal, tá, pessoal? E outra coisa que eu coloco também é para ele autocentralizar, para você não ter que ficar ajustando, né? Então, para ele autocentralizar, pessoal, tem que fazer assim, ó, fica mais legal, quer ver, ó? Aqui, ó, parar o movimento do Super Doom ao mover o stop sobre o grid. Então ele está mexendo lá. Se eu botar o mouse aqui, ele vai parar de mover. Se eu tirar o mouse, olha lá, ele moveu. Tá vendo? Se eu pôr o mouse, ele para. Aí o preço vai andar para cima e para baixo, ele vai ficar parado lá. Se eu tirar, ele vai ajustar, tá? Isso é importante. E centralizar a cada 10 segundos. Então a cada 10 segundos, o preço andou para cima ou para baixo, ou andou para baixo. Daqui a pouco ele vai centralizar quando der 10 segundos. Olha lá, centralizou. Então, isso é importante para você não ter que ficar rodando o barra de rolar do mouse aqui, puxando para cima e para baixo, tá? Isso eu acho importante. O resto, pessoal, ó, o volume e agressões é aqui, ó. Volume at price no Super Doom. Volume e saldo das agressões, tá? É aqui. Você vai colocar aqui, ele vai colocar aqui do lado esquerdo, ó. Volume e saldo das agressões, tá? Então, basicamente isso que eu olho, pessoal. Bem tranquilo, tá? Então, é uma dicasinha rápida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É questão de acostumar a visão, acostumar a enxergar esses pontos, tá, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tiverem, link do Telegram na descrição. Entra lá no Telegram, bate um papo com a gente lá. Espero que vocês gostem. Espero que vocês aproveitem essa dica, tá? E até a próxima. Valeu!